duvide desta promessa, desta palavra, pois as boas notícias hão de chegar para todos aqueles que creem na promessa do nosso Senhor. Ótima noite, pessoal, que a presença de Cristo ilumine a sua vida e a sua casa nesta noite de quinta-feira. Hoje, o grande clamor para as boas novas, as boas notícias. Você sabe que muitas pessoas têm vivido cenários de desilusão, cenários de provação, cenários de muita tempestade em sua casa, em sua família, e às vezes um grande bombardeio espiritual trazendo para você as más notícias tem vindo contra toda a sua casa. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus ele vai reverter esse quadro negativo e a promessa de Cristo há de se cumprir na sua vida, na sua casa, como também em toda a sua família. Deus ele tem o poder de reverter a maldição em grandes bênçãos na sua vida. Por esse motivo, nós não podemos mais aceitar palavras de derrotas, palavras de inveja, palavras negativas na nossa vida. Eis que Deus fará tudo novo e a boa notícia vai chegar. Se você crê que a boa notícia vai chegar, então já dê legalidade no mundo espiritual, coloque nos comentários: a boa notícia vai chegar. Coloque aí, pessoal, por favor, não deixe de colocar. Coloque esta palavra: a boa notícia há de chegar. Deus ele tem preparado esse momento para a nossa vida. Ele preparou esse momento. Isso não é coisa do acaso. Não existe coincidência quando nós falamos da fé. Foi Ele quem preparou esse momento e esta palavra para o seu coração nesta noite, tá bom? Deixe o seu like, é muito importante que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, porque aonde quer que esse vídeo chegar e a oração da fé chegar, Deus fará tudo novo. Palavras de vitórias serão liberadas hoje, nesta noite, para a sua vida, tá certo? Prepare também, pessoal, o seu copo com água para o momento da oração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele há de ouvir todo o clamor que será feito nesta noite. E não apenas ouvir, mas ele também vai responder, trazendo bênçãos e muitas vitórias, tá certo? Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, eu quero já dar a você este alimento, esta palavra, para que você entenda como Deus trabalha. Deus, ele ouve a oração do seu servo, e não apenas ouve, mas ele também responde. Eu vou mostrar para você hoje uma palavra de um homem que orou para o milagre, e quando o milagre veio, ele duvidou. Muitas pessoas estão nesta condição, mas Deus, eu creio que vai falar no seu coração e você vai compreender com respeito a essa direção. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Acompanhe comigo na tela, por favor. Ele diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Vem para mim, por favor. Olha o que a Bíblia ela está dizendo. A Bíblia ela acabou de nos mostrar sobre um casal. Um que se chamava Zacarias e a sua esposa Isabel. Ambos desejavam ter filhos. Só que a Bíblia ela acabou de nos mostrar que havia um grande problema que impossibilitava Zacarias de ser pai e Isabel de ser mãe. Isabel ela trazia consigo a esterilidade, uma doença, um problema que não conseguia gerar ou dar à luz. E perceba, pessoal, que mesmo eles, vivendo esta contrariedade, e vale salientar aqui, é muito importante que a gente aborde também esse argumento, esse princípio, porque no passado, uma mulher que não dava luz a filhos, ela era meio que
descartada, vamos assim dizer. Havia um grande preconceito, pastora Daniele, contra as mulheres que não tinham filhos. Isabel, ela era meio que desprezada. Ela tinha consigo esse desprezo com ela. Não porque ela queria, mas a própria sociedade no passado, e isso é bem difícil de aceitar, né? Que hoje nós não vivemos numa sociedade mais assim. Na verdade, hoje tem filho quem quer, né? Exato. A pessoa, às vezes ela não tem nenhum problema de saúde, mas ela decide não ter filho e não há preconceito nenhum. É uma escolha própria dela, né? Mas no passado não era assim. Então Isabel, ela queria ser mãe, mas ela não conseguia. Ela tinha consigo um problema de saúde, mas o que me chama a atenção é que mesmo eles ainda não tendo o sonho realizado, o sonho concretizado, a materialização dos seus sonhos na sua vida, a Bíblia, ela nos mostra que eles eram justos e fiéis diante de Deus. E isso me faz pensar que muitas pessoas têm aquele argumento, né? Tem muitas pessoas que dizem assim: quando Deus me abençoar, eu serei fiel. Quando Deus abrir uma porta, eu serei dizimista. Quando Deus fizer isso na minha vida, eu vou andar em santidade, eu vou me desviar do pecado. Só que a Bíblia está nos mostrando, e isso é muito importante que você entenda, que antes da bênção vem a fidelidade. Se você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Agora, se você deseja o muito, mas o pouco você despreza, você não é fiel quando tem pouco, Deus, ele não te honra. Então perceba que esse casal, é muito importante isso. Esse casal, eles viviam de maneira irrepreensível. Em outras palavras, eles não se revoltaram contra Deus. Eu já vi pessoas falando assim: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais fazer voto com Deus, eu não vou mais orar, eu vou me revoltar, eu vou chutar o pau da barraca. Como diz o dito. Eu já vi gente falando assim: eu estou chateada com Deus. Chateado com Deus. Aí você pergunta para ela: por que você está chateado com Deus? Ela diz para você: porque Deus não atendeu o meu pedido. Mas perceba, pastora Daniele, que esse casal, Zacarias e Isabel, tinham desejo de ser pai e mãe, mas por causa de um problema, eles não conseguiam, mas isso não foi motivo deles deixarem de ser fiéis à palavra de Deus. E esse é o verdadeiro exemplo a qual devemos seguir, né? Porque independente da circunstância, a nossa fidelidade com Deus, ela tem que estar sempre em dia. É a prioridade. É inegociável, você tem que ser fiel. Você não pode querer barganhar com Deus. Toma lá da cá. Não existe negociação. Se você deseja que Deus seja glorificado na sua vida, através de um milagre, através de uma grande porta aberta, porque Ele tem poder para fazer isso, você deve primeiro ser fiel. E esse homem, esta mulher, eram fiéis, irrepreensíveis diante de Deus. E aconteceu, eu vou resumir aqui a história, porque essa história ela é um pouco extensa, mas eu até gostaria que depois você com calma lesse, meditasse nesta palavra. Aconteceu, pastora Daniele, que esse homem, Zacarias, ele era um homem, um sacerdote. Ele prestava serviços dentro do templo. Aconteceu que a sorte caiu nele, naquele dia, e ele foi apresentar as orações do povo dentro do templo. Aí eu pergunto para a senhora, pastora Daniele, adivinha o que aconteceu naquela noite? Naquela noite, a Bíblia vai dizer assim, lá no versículo 11, olha o que aconteceu naquela noite, pessoal. Ele diz assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Vem para mim, por favor. Olha que detalhe muito importante. A sorte caiu nele,
E quando eu falo de sorte é porque a Bíblia, ela usa esse termo sorte. Ela usa o termo sorte. Deus preparou aquele momento para trazer a ele a boa notícia. Quando ele entrou dentro do templo, quando ele entrou no templo, ele viu do lado direito, de pé, do lado direito do altar do incenso, ele vê um anjo, ele tem uma visão de um anjo. E o anjo olha para ele e diz: Zacarias, não temas, a tua oração, aquilo que você tem pedido com tanta fé por tantos anos, Deus ouviu. E ele me trouxe aqui, ele me enviou até aqui para lhe dizer que a sua mulher Isabel dará à luz a um filho. Veja que detalhe interessante. O anjo disse para ele: a tua oração foi o quê? Foi ouvida. Isso sugere o quê, pessoal? Isso sugere que mesmo não tendo o sonho realizado, aquele homem e aquela mulher de Deus não pararam de orar. Isso é fundamental, né? Que muitas pessoas, por não ver aquilo se concretizar na sua vida, deixa de orar, abre mão, né, de ver aquilo se concretizar na sua vida, desiste. E eles nos deixou esse exemplo maravilhoso de orar incessantemente. E não se cansar. Por quê? Porque Deus, ele honra aqueles que vivem pela fé. Deus está falando para você que está orando há muito tempo por um filho, orando para que uma porta se abra, orando para que algo aconteça. Deus está dizendo: você não pode parar de orar. Porque esse homem chamado Zacarias, detalhe, ele era um sacerdote. Ele era um sacerdote, ele tinha uma posição, vamos assim dizer, naquele povo de destaque. Ele era alguém renomado naquela época, mas mesmo tendo tudo isso ao seu favor, eles não tinham um filho, mas isso não foi motivo deles pararem de orar. O anjo disse para ele: Zacarias, a tua oração, foi mais ou menos assim, o anjo falou para ele assim: porque você não parou, porque você continuou, porque você insistiu, porque você continuou batendo na porta, a porta se abriu. Não se desviou, né? Você não se desviou, você não perdeu o foco. E por esse motivo, Deus me enviou até aqui para falar para você: você será pai e a sua esposa Isabel, ela dará um filho para você. Quando Zacarias, ele ouve essa palavra, olha o que aconteceu, pessoal, pra gente orar, olha o que aconteceu. Versículo 18, acompanhem comigo, por favor. Ele diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas, ou seja, essa boa notícia. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Veja que coisa extraordinária. Quando Zacarias ele ouviu do anjo que ele seria pai e a sua mulher seria mãe, ele duvidou da palavra. Ele olhou para o anjo e ele falou assim: tá, você está dizendo que eu vou ser pai e a minha esposa mãe, como que eu posso ter certeza disso? Pois eu sou velho, avançado em dias, a minha esposa é velha, nós não temos condições nenhuma de ser pai e nem ela mãe, e tem um detalhe, ela tem um problema de saúde. Ou seja, o que nos dá a entender isso? Eles oraram tanto para o milagre acontecer, e quando a boa notícia chegou, eles duvidaram. Eles olharam para a sua situação, que não tinha condições aos olhos naturais. Duvidaram olhando para a sua condição. Só que eu pergunto para a senhora e para o senhor: Deus precisa de condição favorável para ele cumprir aquilo que ele prometeu para a nossa vida? Ele precisa? De forma alguma. Ele precisa de todas as coisas andarem a favor para Deus operar o milagre? Não há necessidade. Quando Deus toca, até aquilo que poderia dar errado acaba dando certo.
O anjo falou para ele, porque você está duvidando, seu incrédulo. Pessoal, nós temos que tomar cuidado com a incredulidade. O anjo falou para ele, porque você está duvidando, você vai ficar mudo a partir de hoje. E você só vai voltar a falar no dia que a promessa se cumprir. Quando você pegar o seu filho no colo, aí você vai voltar a falar. O que eu entendo com isso? Eu entendo que a incredulidade é algo muito terrível. É um pecado que às vezes muita gente ignora, mas isso é algo negativo. Incredulidade, deixar de crer na palavra de Deus é um pecado. É um pecado. Você não pode deixar de crer só porque a situação ela não está favorável ao seu favor. Mas bispo, o meu filho está piorando. Bispo, meu marido está piorando. Bispo, é só má notícia. Bispo, eu não tenho condição. Senhora e Senhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Deus não precisa de condições favoráveis para te honrar. Ele só precisa que você diga para ele, eis-me aqui. Deus ele é bem provado isso, né? Que ele é especialista em pegar aquilo que aos olhos naturais é improvável de dar certo, de mudar, de acontecer e fazer aquilo se tornar provável. Então, essa pessoa ela não pode olhar de forma alguma para a situação. E a gente sabe que o diabo ele faz tudo para desanimar, para tirar os olhos, mas Existe uma grande batalha na sua mente, toda hora. Tem que ter foco. Você tem que ter foco. É olhar para Cristo, é ignorar a sua própria condição e dizer para Deus, eu creio na tua palavra. Se você está aqui até agora, coloque nos comentários, apenas você que crê que a palavra vai se cumprir. Coloque nos comentários, essa palavra vai se cumprir. Coloque nos comentários, pessoal, esta palavra vai se cumprir. Os céus e a terra podem passar e vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Vamos orar? Vamos clamar? Vamos determinar que a boa notícia chegue, porque chega de má notícia, pessoal, chega! Chegou um novo tempo de Deus para a nossa vida. O seu telefone celular, esse telefone aí, o seu celular, a partir de hoje vai chegar boas notícias sobre ele. Vai chegar boas notícias sobre ele. Deus ele vai exaltar a sua vida, sua casa e a sua família, mas você não pode duvidar. Você tem que crer. E eu pergunto, você crê? Então quem crê não foge. Vamos ter foco, vamos olhar para Cristo, porque a promessa vai se cumprir. Você quer ficar mudo, pastora Daniela? De jeito nenhum, não ficarei muda, porque eu vou acreditar, eu creio que ele vai fazer. Eu também não quero ficar mudo. Eu pergunto, você quer ficar mudo, pessoal? Porque Zacarias ficou mudo, parou de falar. Ele visualizou a promessa, mas ele teve que esperar mudo até ela se concretizar. Então, não espere isso acontecer. Deus tem o melhor para a nossa vida. Vamos falar com Deus, vamos declarar a boa notícia sobre a nossa vida a partir de agora. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O Senhor acabou de nos mostrar sobre a importância de nós crermos em Ti, independentemente da nossa própria condição. Zacarias ele orou tanto para ter um filho, e quando a boa notícia chegou, ele duvidou. E quantos não são aqueles, meu Pai, que pararam de orar, que pararam de acreditar em Tua promessa, porque às vezes o sonho se torna a cada dia mais distante dele. Mas o Senhor está mostrando hoje, por meio desta palavra, que independentemente daquilo que nós enfrentamos ou passamos, pode impedir os teus planos de se tornarem realidade. O que o Senhor falou que faria, o Senhor vai cumprir, meu Pai. E sobre esta pessoa existem promessas, e essas promessas hão de se cumprir nesta casa, nesta família, porque não existe nada, meu Pai, não existe nada que possa impedir o teu agir, a tua grandeza de se manifestar. Então, meu Deus, vai de encontro a essas pessoas, arranque a dúvida, a incerteza, arranque, meu Pai,
toda negatividade que talvez se levante contra esta pessoa, gerando dúvida, gerando incerteza, gerando infidelidade, para que ela não venha contemplar a tua promessa. Mas nós declaramos, meu Pai, declaramos que a partir de hoje a tua promessa vai se cumprir. Chega de más notícias, chega, meu Pai, de toda hora cobrança ligando para esta pessoa. Chega, meu Pai, chega de notícias desagradáveis, porque a partir de hoje o Senhor muda esta situação, o Senhor abre portas, o Senhor faz o milagre, o Senhor toca nesta família para repreender todo mal para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, chega de dúvidas, meu Deus. Nós cremos que hoje o Senhor está fazendo deste povo um povo forte, meu Deus. Um povo que crê e acredita nas tuas promessas e não duvida, meu Pai. E nós declaramos, meu Deus, que as boas notícias elas chegarão, meu Deus. A boa notícia do exame, que a doença já não existe mais. Nós declaramos, meu Pai, que a boa notícia da causa na justiça, da família transformada, ela chegará, meu Deus, e será para glorificar e exaltar o seu santo nome. Nós determinamos isso em nome de Jesus. Estenda uma das suas mãos para cá, se possível for. Estenda uma das suas mãos aqui para a tela desse celular, dessa televisão, desta tela. Porque, meu Deus, eu oro por essas pessoas. Só o Senhor sabe das grandes batalhas que este povo tem enfrentado. Mas o Senhor permitiu esse momento para que ela ouvisse essa palavra. O tempo de milagres não acabou e a tua promessa vai chegar para ela. Ela não vai parar, meu Pai. Ela não vai desistir, porque a tua força e o teu poder se manifesta na vida dela e em toda esta família a partir de agora. Consagra esse copo com água, coloca nela a tua força, o teu poder, a blindagem do teu espírito, para que ela possa vencer toda luta e toda e qualquer batalha. É isto que nós declaramos pela fé, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Beba um pouco desta água e receba a força que vem da fé. Receba a força que vem da fé. Que o Espírito Santo ele possa te abençoar. Agora é com você. Não duvide. A boa notícia vai chegar. O telefone vai tocar, hein, pastora Daniela? O telefone vai tocar, a promessa vai se cumprir, porque agindo Deus ninguém impedirá. Eu quero declarar também uma grande bênção para todos os fiéis. Pessoal, você que se tornou um dizimista desta obra, Ministério Bispo Iago Pereira, você não tem ideia do bem que você está fazendo, porque você nos dando condições, nós teremos condições e oportunidades para continuar levando a palavra. E quantas pessoas, pastora Daniele, já não têm sido alcançadas por este poder, pelo poder da fé. Se torne um dizimista fiel, pessoal, um dizimista fiel desta obra. De tudo que passar nas tuas mãos, separe aquilo que pertence a Deus. Faça uma prova com Ele. Faz uma prova com Ele. Deus ele tem nos usado de uma maneira tão grande. Quantos testemunhos que a gente não tem ouvido. Deus ele tem curado, ele tem libertado. E se você de fato vê a gente como homem e mulher de Deus, se você nos vê como homens de Deus, então apresente a sua fidelidade, porque a sua fidelidade é o que nos dá condições de continuarmos levando a palavra. Eu quero abençoar, meu Pai, a todos os dizimistas, a todos os mantenedores desta obra, que o Senhor possa retribuir a cada um em dobro, meu Pai. Que tudo aquilo que o teu povo plantar neste ministério, neste solo sagrado, que estas pessoas vinham contemplar a tua grandeza, a tua glória, e que uma grande bênção chegue para todas estas pessoas. É isto que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode apresentar o seu dízimo, tanto por essa chave Pix que aparece aí no rodapé do seu televisor, ok? E vale salientar, assim que você que de fato vai viver essa fé, para que a gente possa colocar o seu nome aqui nessa taça com óleo, você deve nos enviar o seu nome. Envie o seu nome completo.
Envie o seu nome completo. Inclusive tem pessoas com dúvidas, né? Pois é, nesse WhatsApp, ok? Nesse WhatsApp que aparece aí no rodapé do seu televisor. Entre em contato comigo, você que vai assumir esta fé. Bispo, eu vou ser dizimista desta obra. Eu vou continuar sendo fiel. Então você vai mandar o seu nome completo para mim e nós vamos estar colocando o seu nome. Aqui temos vários nomes de pessoas que já estão vivendo esta fé. E o que você tinha falado? Eu falei que algumas pessoas estão com dúvidas. Por exemplo, uma senhora enviou falando que ela ainda não recebeu e ainda não enviou a sua doação do dízimo. Não tem Porém, problema. ela não havia enviado o nome. Você já deve colocar. Bispo, eu ainda não apresentei, o salário não chegou. Não tem problema, pessoal. Mande o seu nome que a gente vai colocar aqui na consagração dos dizimistas. Deus, ele vai te abençoar. Plante o seu melhor, porque na fé tudo é possível. E nesse mesmo WhatsApp, você pode entrar em contato conosco para pedir ajuda espiritual. A gente atende tanta gente e nós queremos também estender as mãos também para te ajudar. Independente do seu credo religioso, pode ser você um ateu, um agnóstico, um umbandista, espírita, não importa a sua religião, católico, eu sou de uma outra igreja, não importa, pessoal. Deus nos colocou aqui para te ajudar, tá certo? Que a boa notícia chegue para a senhora e para o senhor. E a partir de hoje, meu amigo, senhora e senhor, se Deus de fato nos ungiu, sua vida muda a partir de agora. Muita luz para a sua vida, que o Espírito Santo vos abençoe.